Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Auditório 1 da São Paulo Expo. Eu sou a Brenda Oliveira e a gente está aqui quase chegando no fim da última noite do maior evento de games independentes da América Latina, o Big Festival 2022. Nossa próxima apresentação faz parte do line-up Big Dev, um oferecimento do Magalu, e também faz parte do line-up Big Preview. Este será um evento à parte, com uma participação internacional que o maior evento de games da América Latina poderia trazer para vocês. Tô falando de Takashi Tokita, produtor, diretor com mais de 30 anos de carreira. No currículo, jogos como Final Fantasy, Chrono Trigger e Live Alive. Agora, em julho, seu primeiro trabalho como diretor, Live Alive, será lançado em uma nova versão em HD 2D. Fica a dica, o demo já está disponível no Switch. Mas ele mesmo vai contar para vocês sobre sua carreira com JRPG. Esses e outros títulos dos quais ele participou, enquanto fala sobre a história e a evolução dos JRPG. Estão preparados para essa aula? Um aviso importante. Desta vez teremos uma apresentação em japonês, mas não se preocupe, pois teremos tradução simultânea para inglês e português. Todo fone. Você no YouTube, confere aqui na descrição, no vídeo, o link para a página com tradução. Aqui no auditório, temos fones à disposição. Well, let's then give a warm welcome. Vamos receber calorosamente Takashi Tokita. Vamos lá, a palavra é sua. Oi. Hi, good evening everyone. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Takashi Tokita. Eu espero que vocês estejam muito animados por aí. E eu, na verdade, gostaria muito de ter ido ao Brasil, mas por conta da pandemia, infelizmente isso não foi possível. Então hoje estarei aqui online com vocês. Então vamos continuar. Então eu vou falar desde quando eu nasci. Eu nasci em 1966. Nessa época, nós tínhamos diversos mangás que surgiram exatamente nessa década de 60. E quando eu era mais jovem, eu queria ser artista de mangá, um mangaka. E na época do colégio, eu comecei a me interessar muito também sobre os animes, porque teve o boom dos animes no Japão. E a partir de então, eu queria ser dublador, que é uma profissão bem específica lá no Japão, que são esses dubladores de anime. E eu comecei a gostar muito de jogos bem específicos do Nintendo, que começaram a surgir nessa época, e alguns jogos eletrônicos também, que começaram a surgir nessa época. Então, o que aconteceu foi, eu gostei de mangá primeiro, depois eu me interessei muito por anime, e então, por fim, comecei a ter cada vez mais interesse também pelos jogos. E na época do colégio, no final do colégio, começou a vender o Famicom, que era esse jogo, né, da Nintendo. E na época do colégio, eu participei de um grupo de teatro
E bem nessa época, o Famicom estava em alta. 僕が劇団アクターの勉強 E eu queria muito ser ator também, então eu comecei a participar dessa companhia de teatro. E foi um trabalho muito criativo. E na época eu estava querendo cada vez mais trabalhar com trabalhos que fossem criativos, que eu pudesse usar toda a minha criatividade. E eu encontrei um trabalho que era com jogos. E eram jogos com pixel art. E nessa época eu comecei a me interessar por esse tipo de design. で、2年間ぐらいですね、この ZAP Por 2 anos eu trabalhei na Zap como meio período, funcionário meio período. E nessa época eu comecei a estudar programação ゲームの作り方を学んで e comecei também a aprender diversos aspectos sobre os jogos e os computadores. Nessa época ainda não existia internet, mas mesmo assim, no Japão, cada vez mais as pessoas estavam criando novos jogos. Esse era o contexto no qual eu estava vivendo. E em 1986, eu saí dessa empresa chamada Zap e fui para a Square. Hoje se chama Square Enix, mas antigamente eram 2 empresas, a Square e a Enix, e foi em 2003 que essas 2 empresas se juntaram. Mas em 1986 foi quando eu comecei a trabalhar em meio período na Square. はい、そしてスクエアに入ってからの仕事 E a partir do momento que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu imagino que vocês conheçam, mas eu comecei a trabalhar em um jogo do Alien 2, que era um filme que tinha acabado de lançar no cinema. E nós tínhamos o MSX, que era um console, na verdade, que você usava no computador. 同じ E 1980 em 1987, nesse mesmo ano, começou a série Final Fantasy. E desde o primeiro Final Fantasy, eu comecei a trabalhar com o pixel art. Então, eu era responsável por fazer o design de monstros com pixel art. Então, esse foi o primeiro projeto que eu efetivamente participei. No ano seguinte, em 1988, eu participei desse Hanjuku Hero, que é um jogo de estratégia em tempo real, no qual ele não foi, na verdade, vendido fora do Japão, mas era um jogo que foi bem interessante no Japão. E depois, em 1988, foi para o Game Boy, mas eu fiz o pixel art e também participei da criação da história do Final Fantasy Legend. はい、そしてスーパー Bom, avançando, falando sobre o que eu fiz para os sistemas Famicom. パートタイムジョブからフルタイム Eu fui contratado como funcionário full-time em 1990 e então eu comecei a avançar para fazer alguns projetos para além do pixel art. そこで加わって最初に参加したタイトルですが E o primeiro título que eu participei mais ativamente foi o Final Fantasy IV, que eu entendo que vocês conhecem bem. Eu era o designer principal e, além de todos os aspectos das batalhas, eu fui pensando todas as histórias, onde era o ponto em que a música entraria, quais seriam as características dos personagens, enfim, eu fui pensando tudo isso com uma equipe, mas também sozinho em diversos aspectos. Eu senti muita pressão, porque se eu não avançasse, o projeto não andava. Então, desde o início, eu fui jogando esse jogo e pensando em como que os usuários se sentiriam. Então, foi um projeto muito interessante para mim. E aqui foi a primeira vez que essa série se transformou mais num RPG, em que o jogador consegue se comunicar praticamente com o personagem. Enfim, foi realmente uma experiência muito interessante para mim. E foi muito bom para mim também, porque eu consegui vender esse projeto fora do Japão também, então foi realmente uma época muito interessante. Esse foi um título que definiu o meu destino.
はい、次の年ですね。Então, no próximo ano, eu até mencionei agora há pouco, mas falei do Hanjuku Hero, que foi feita essa continuação. Eu fui o diretor de script e fiz toda a parte dessa direção, que é um monstro que tem um aspecto bem cômico, e você vai então estruturando a estratégia para avançar no jogo. はい、そして、ここからディレクタ A ー partir daqui, eu gostaria de falar sobre alguns projetos que eu trabalhei como diretor. Em 1994, a primeira obra que eu fiz como diretor foi Alive Alive. 4月22日に Esse ano, no dia 22 de julho, vamos lançar esse remake. Então, na verdade, 30 anos depois, nós estamos conseguindo realmente lançar esse remake. E esse foi o primeiro título que eu dirigi. でこの時はですね、どういう、Nessa época, eu gostaria de falar um pouco mais do porquê que eu planejei, porquê que eu estruturei esse jogo. Na época, já tinha o Final Fantasy, o Dragon Quest e o Chrono Trigger também estava começando a ser estruturado, então eu queria fazer algo diferente. そこで、いろんな E na época, キャラクター eu pensei em ter um jogo que tinha vários personagens e vários artistas de mangá participaram nesse processo de estruturar os personagens. オムニバスの RPG Então, eu ですね。 estruturei esse RPG de uma forma que era possível você ter a experiência de várias vidas, por isso que é o Live Alive. で、当時はですね、これ、海外でもぜひ出したかった。 Nessa época, eu queria muito que esse título fosse vendido fora do Japão também, mas o resultado das vendas no Japão não foram satisfatórios. Por isso, não foi possível da gente vender fora do Japão. No entanto, muitas pessoas jogaram fora do Japão também, e por conta disso, depois de 30 anos, foi possível fazer esse remake. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos que sempre deram apoio a esse jogo. だからですね、 E depois que eu encerrei essa etapa do Live Alive, eu fui para o projeto do Chrono Trigger. Esse projeto já tinha sido iniciado e tinha outro diretor, e nós trabalhamos juntos para realmente conduzir esse projeto. 3人いるディレクターの Então, 一人として no fim, foram 3 diretores e eu fui um desses diretores. 鳥山明さんとね、 O senhor Akira Toriyama, foi a primeira vez que eu trabalhei junto com ele, eu sou um fã dele e foi realmente muito importante para minha carreira, foi bem emocionante, eu posso dizer, poder trabalhar junto com ele. ちょっと時間が3年 E depois, 3 anos depois, em 1998, entramos então na era do PlayStation. 初めて作った E o primeiro título é o Parasite Eve. そうですね、ファイナルファンタジー7を日本で作っているときに、 Durante o período em que o Final Fantasy VII estava sendo desenvolvido, eu estava em Los Angeles junto com uma equipe de Hollywood para fazer esse jogo, Parasite Eve. Na época, não tinha nenhum designer que conseguia trabalhar em 3D. Por isso, eu fui até Los Angeles para conseguir trabalhar com uma pessoa que sabia a técnica de 3D. E eu tive um período em que eu voltei para o Japão e, nessa época, eu ajudei o pessoal que estava trabalhando no Final Fantasy VII. E aí, então, eu fui levando os 2 projetos conjuntamente. その時と同じス E nessa época eu tive a oportunidade então de trabalhar fora do Japão para realmente conseguir concluir esse projeto. Eu imagino que muitas pessoas são fãs deste jogo porque realmente eu sempre ouço, pessoas falando que adoram o Parasite Eve. すごく大きな経験でしたね。 Foi uma experiência incrível para mim, porque foi a primeira vez que eu morei fora do Japão, que eu tive que interagir e trabalhar com pessoas de fora do Japão também, e também com pessoas da área do cinema, que tinham uma outra visão. Então foi realmente em diversos aspectos, uma primeira vez em vários aspectos, e foi realmente difícil para mim, foi bem desafiador, mas eu acho que essa experiência me trouxe até aqui, a quem eu sou hoje. はい、そして、日本に戻って、 Bom, e aí eu voltei para o Japão em 1999 e fui diretor do Chocobo Racing.
atualmente lançou bem recentemente o Chocobo Grand Prix. E é uma corrida que é bem divertida e que é para diversas idades. É bem diferente do RPG, mas foi uma experiência muito nova para mim, que eu também gostei muito de participar. No anos 2000, quando chegou os anos 2000, surgiu o PlayStation 2. Perdi o som. Ok, voltou. E esse jogo eu trabalhei junto com outro diretor também, e foi uma experiência bem importante. E a partir daqui, falando sobre 2003, a Square se juntou com a Enix e virou a Square Enix. E a partir daqui, eu trabalhei com alguns projetos em termos de direção e também como produtor. Então, eu lancei novamente mais uma edição do Hanjuku Hero e, infelizmente, nós não conseguimos vender ele fora do Japão, mas só falando para vocês, né, como que foi, é que nós fizemos uma história em que o tema era a tecnologia. Então, era o grupo feito em 2D contra o grupo feito em 3D. Então, nós tivemos todo esse background dessa transição da tecnologia e tem toda uma pegada cômica que foi realmente bem interessante de fazer também. E depois, em 2005, eu criei o Egg Monster Hero para o Nintendo DS. E foi bem na época que surgiu o Nintendo DS. Eu acho que o DS surgiu em 2004, se eu não me engano. Mas eu criei, então, esse Egg Monster Hero, que faz parte desse projeto do Hanjuku Hero. E aí o Hanjuku Hero também conseguimos lançar a versão número 4 para o PlayStation 2, mas também, infelizmente, não conseguimos vender fora do Japão. Mas é um jogo super divertido e eu me diverti muito no processo de criação dele. Vamos para a próxima página. Eu acho que é uma página um pouco mais pesada, leva um tempinho para mudar. Pronto, veio. Então, agora falando sobre o Final Fantasy IV, a versão do remake para o Nintendo DS. Nós fizemos uma versão em 3D para um jogo que era em 2D. E nós colocamos voz também. Eu imagino que tenha muitas pessoas que já tenham jogado esse jogo. E foi a primeira vez, na verdade, a primeira vez que eu participei do Final Fantasy como diretor foi o 4, mas nesse jogo também foi um remake que foi com várias questões assim bem profundas, mas já faz bastante tempo, agora pensando em retrospecto, mas eu imagino que muitas pessoas gostam porque vem diversos, eu já recebi muito feedback sobre isso, principalmente porque traz esses personagens da versão do 4. Agora, falando sobre o Final Fantasy IV, nós tivemos uma continuação chamada The After Years. Foi desenvolvida para celulares no Japão, que era um celular que é antes dos smartphones. Foi para esse tipo de aparelho que foi desenvolvido. E a cada mês nós lançávamos um capítulo. Então foi durante um ano todo que fomos lançando, mês a mês, cada etapa. E é como se fosse uma história com vários episódios, como se fosse uma série, né, que você vai vendo a cada mês, vai liberando pouco a pouco. Era esse estilo que nós tínhamos. E no Japão, fora do Japão, na verdade, foi possível disponibilizar esse jogo, né, que foi portado para o WiiWare. E então, vários episódios, então realmente era uma outra experiência, uma experiência diferente do que o pessoal estava acostumado. E aí eu queria fazer realmente algo parecido como Live Alive, que fosse esse estilo em que as pessoas pudessem interagir, que pudesse ter cada vez uma história diferente. Isso é um ponto que eu gosto bastante. Depois, eu também trabalhei como produtor para alguns projetos para o Nintendo DS. Esse daqui também não foi vendido fora do Japão, mas é um jogo chamado Nanashino Game, que é um jogo de terror. Então, nós
usávamos as duas telas do Nintendo DS para fazer como um mundo real e o mundo da fantasia. Não estou recebendo o som do Japão. Aqui, agora voltou. E tinha todo um sistema em que você precisa sobreviver a uma história de terror. No Japão, esse título foi muito bem recebido dentro desse conceito, né, do terror, mas você podia fazer, né, realmente o download no Nintendo DS, e depois nós fizemos uma continuação, que é o Nanashino Game Eye. Não estou recebendo o som do Japão. O som do Japão está cortando. Bom, esse jogo, talvez muitas pessoas não conheçam, mas realmente tem essa pegada do terror, que é algo que é muito específico do Japão. Convido vocês a pesquisarem um pouco mais na internet. Depois, em 2009, eu participei também do projeto como diretor do Final Fantasy The Heroes of Light, e o produtor foi o senhor Asano, e foi um título que eu trabalhei muito próximo com ele, e foi a versão em DS, né, para o DS, e esse título foi avançando, né, para outros desenvolvimentos também. Os personagens são bem fofinhos, né, bem kawaii, essa expressão japonesa do que é fofo, e apesar de ser simples, é um RPG que tem, assim, toda uma sensibilidade por trás. Bom, vamos para 2010. Temos também, trabalhei como produtor no Final Fantasy Dimensions. Tem uma continuação em termos do Final Fantasy anterior, e nós fizemos também nesse processo em que a cada mês nós lançávamos um novo episódio. Então foi um ano, se passou, né, para realmente todo mundo conseguir jogar o jogo inteiro. E nós temos nesse Final Fantasy, nós temos o mundo da luz e o mundo das trevas. E por fim, você tinha, por alguns meses você jogava no mundo da luz, por outros meses você jogava no mundo das trevas, e ao fim, esses dois universos se uniam no final. Não estou recebendo o som do Japão, agora voltou. E esse jogo também é possível, na verdade, de ser jogado no smartphone hoje em dia. Você pode realmente fazer algumas mudanças, você pode usar diversos personagens também. Enfim, eu acho que talvez vocês possam gostar, caso vocês ainda não conheçam. Agora, falando sobre um jogo para o PlayStation Portable, foi o Final Fantasy IV The Complete Collection. Não estou recebendo o som do Japão, agora sim. É uma continuação do After Years também, e eu tenho toda essa coleção que vem sendo desenvolvida, né, ao longo dos últimos anos. Para esse projeto, então, você consegue ter várias experiências, né, acumuladas nos últimos Final Fantasies. Depois, em 2013, estamos, né, na era dos smartphones, então, para o iOS e o Android, foram alguns projetos desenvolvidos. Então, nós desenvolvemos novamente o Final Fantasy IV The After Years em 3D para o smartphone, e atualmente vocês podem também jogar fora do Japão. E em 2015 nós tivemos o Final Fantasy Dimensions 2, e esse é um jogo social em que você pode jogar interagindo com outras pessoas. Você também tem uma essência do Chrono Trigger, em que você consegue fazer viagem no tempo. Enfim, você pode ir e voltar em diversas eras e participar de diversas batalhas. Esse também pode ser usado nos smartphones, então, caso vocês não conheçam, por favor, baixem para jogar. Agora vamos para 2019.
Estamos nos aproximando de 2020. Eu criei um novo jogo de RPG chamado Oninaki. Eu trabalhei como um produtor criativo nesse projeto. E nós temos uma empresa que faz parte do grupo da Square Enix, chamado Tokyo RPG Stadium. E nós criamos, junto com essa empresa, um RPG bem específico do Japão, com um mundo da fantasia bem específico japonês. É um projeto que tem toda uma temática um pouco mais dark, né, em que você tem o tema é morte, reencarnação, enfim. Então você tem um RPG de ação bem específico do Japão e bem com aspectos culturais japoneses, mas até hoje, né, ele está à venda. Então, caso vocês tenham interesse, por favor, seria bem interessante que vocês buscassem essas referências. Enfim, agora que vocês estão, acho que muito ansiosos para ouvir essa minha apresentação, mas semana que vem temos o lançamento do Live Alive, no dia 22 de julho. Nós vamos fazer o remake de 30 anos atrás. E imagino que vocês conheçam. Mas eu falei agora, tinha um jogo chamado Octopus Traveler, que usava o HD 2D. Eu participei de um pouco desse projeto. Não estou recebendo o som do Japão. O Live Alive, infelizmente, não tinha sido lançado antigamente fora do Japão, mas agora ele vai ser traduzido para o inglês também, então quero muito que vocês possam jogar esse jogo. Vamos ver um vídeo. True strength flows from the heart. Then let's finish this, Matsu! It's been a long, long time since I had a chance to do something good and decent. A young prodigy, as strong in body as young in spirit, a worthy successor to my art. Cast flowers to the wind. I'll fight my way to the top, and the world will know my name. That thing's no god of mine, and I'm not melding with these freaks or anyone else. My loyalty in death! Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão conseguir jogar, né, no Nintendo também. E nós já temos vários vídeos disponíveis na internet, então quero muito que vocês chequem esse conteúdo. Então agora eu vou falar um pouco sobre o Live Alive. Então, o que é o Live Alive? Você tem diversos capítulos e são 7 cenários. Você tem vários universos de várias eras. A partir do momento que você avança para cada uma dessas eras, você vai ter uma última era que vai ser destravada e, por fim, você tem uma parte que realmente só quando você chega ao final você consegue jogar. E eu queria sempre quis fazer, na verdade, um universo, diversos universos de diversas fantasias de referências de diversos países. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, as referências que eu peguei
foi do faroeste, ou então, no caso do Japão, foi dos ninjas. Enfim, eu fui pegando cada referência de diversas eras, de diversos países, para estruturar os personagens. E vocês podem jogar na sequência que vocês preferirem. Então, primeiro nós temos a pré-história. É uma era que não existia palavras, então as comunicações são por gestos. Então você precisa realmente imaginar a comunicação e é um jogo silencioso. E o personagem principal, ele tem um olfato muito aguçado e ele vai criando então algumas peças para usar, algumas armas para usar e ele vai então avançando no tempo. Então você tem uma experiência na qual você não utiliza as palavras. Esse é o ponto alto, na minha opinião, porque acaba sendo um grande desafio também. E foi a Megumi Ogata, que é uma pessoa muito famosa no Japão, que fez alguns sons para realmente conseguir transmitir, né, todas essas comunicações sem palavras. E as vozes que ela conseguiu colocar são bem poderosas, então espero que vocês gostem. O próximo capítulo é a China Imperial, o sucessor. E o que nós temos aqui? Nós temos um velho mestre de Kung Fu que escolhe 3 discípulos para herdar suas habilidades. E dentre esses 3 discípulos, ele vai ter que escolher um sucessor. Então, para quem será que ele vai transmitir esse posto? Então, isso tudo vai depender de acordo com a forma como você avança. Essa história é muito popular, então eu espero que vocês gostem dessa versão do remake para também aproveitar para aprender um pouco sobre Kung Fu. O próximo é o Crepúsculo do Japão de Edo. É um capítulo em que existe um ninja que é o personagem principal. Hoje em dia, há diversos projetos que envolvem ninjas, mas, enfim, eu estou mostrando aqui como que um ninja entra dentro de um castelo, por exemplo, e vai conseguir cumprir a sua missão. Então, por exemplo, é um ninja contra 100 pessoas, 100 seguranças. O que você consegue fazer nesse jogo? Você pode passar pela etapa sem destruir nenhum inimigo, conseguindo apenas se esquivar, ou também você consegue avançar derrotando cada um desses inimigos. E tem também, né, essa parte que é do Bakumatsu, que é do fim do período Edo, né, do período do shogunato Tokugawa. Vocês podem ter uma pequena experiência na versão demo. Então, se vocês tiverem interesse, vão dar uma pesquisada. O próximo é o Oeste Selvagem, né, que é a história de um errante. Então, você tem, né, um pistoleiro errante que chega numa cidade e ele vai proteger essa cidade de uma gangue. E ele vai colaborar com os citadinos, criar, então, algumas armadilhas para realmente derrotar esse inimigo em comum. E é preciso que você crie um grupo que vai te ajudar. Como que você vai conseguir criar essas armadilhas? Enfim, você vai ter várias opções de desenvolvimento da história. Eu adoro esse período, né, do Oeste Selvagem, né, do Faroeste. Então, eu acho que, por ser uma época que eu gosto muito, por gostar muito desses filmes também, é um dos meus capítulos favoritos. E agora, os dias de hoje, né, a era contemporânea. Eu fiz como tema, né, o mais forte. É um pouco parecido com alguns jogos que são mais de luta, mas nós temos várias batalhas. Então, você tem diversos lutadores de diferentes partes do mundo e ele vai aprendendo a técnica e as habilidades de cada um para se tornar o mais forte. Então, você tem toda essa pegada de um jogo de luta. Eu adoro luta, eu gosto muito desse universo, né,
desse tipo de disputa, então espero que vocês também gostem. そして、Near Future ですね。 Depois é um futuro próximo, esse é um capítulo que eu criei também. E nesse contexto, é, na verdade, quase que uma homenagem aos mangás e aos animes japoneses. Talvez eu possa chamar esse capítulo de fantasia anime. As pessoas que jogaram já, que já testaram, adoraram. E nós temos, né, aqui alguns personagens que têm alguns poderes sobrenaturais para conseguir derrotar, então, o inimigo. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse também. E no caso desse capítulo, nós pedimos, então, para que a pessoa que cantou a música, né, do principal do Dragon Ball, Hironobu Kageyama, que canta a música da abertura do Dragon Ball, é quem está cantando também esse capítulo. Tem algumas músicas que ele canta nesse capítulo. Eu espero que vocês gostem, porque vocês vão reconhecer a voz dele da música de abertura do Dragon Ball. Depois, temos também o futuro distante. Não é uma batalha, é uma história que vai sendo desenvolvida com o tempo. Então, existe um universo, né, que está restrito a uma nave espacial e são poucas pessoas que participam desse momento. E aí vai ter um problema entre os seres humanos e os robôs, que esse problema vai ter que ser resolvido. Eu gosto muito de ficção científica e, apesar de ser um RPG, eu quis trazer um tipo de aventura que as pessoas poderiam ter dentro de uma nave espacial, por exemplo. Eu imagino que esse tema não era algo muito em alta na época que eu criei lá em 94, mas como era um tema que eu gostava muito, eu fiz questão, na verdade, de inserir esse capítulo. É um dos meus favoritos também. Espero que vocês gostem. E, por fim, na Idade Média. Depois que você termina os 7 capítulos, você consegue liberar essa etapa. E, nesse caso, você tem, então, né, alguns personagens que precisam, então, derrotar essa figura inimiga monstruosa. E há diversos segredos dentro desse capítulo. Então, eu espero que vocês consigam descobrir o que são esses segredos, que você fala assim, vocês vão falar, eu não acredito que é isso. Enfim, então, espero que vocês que vocês tenham a experiência de jogar para conseguir descobrir o que realmente vai acontecer. Bom, é mais ou menos o que eu tinha para falar hoje com vocês. Eu vim trabalhando em muitos RPGs e já são 30 anos. Na verdade, 38 anos que eu estou nessa estrada. E eu nunca poderia imaginar que depois de 30 anos eu poderia lançar novamente um jogo que foi o primeiro jogo que eu dirigi. Infelizmente, na época, não foi um grande sucesso, não vendeu fora do Japão, mas é como se fosse, né, um milagre que aconteceu, que esse renascimento desse projeto do Live Alive, eu estou muito feliz porque agora vocês também vão poder jogá-lo. E há muitas pessoas que gostam desse jogo no Japão e eu pensei nele junto com essas pessoas que são fãs. Então, os próprios dubladores, os cantores também eram fãs desse jogo. Então, eu estou muito feliz em poder ter montado esse grupo para produzi-lo. Bom, como eu mencionei, eu fui criado no ambiente do anime, do mangá e dos jogos. E o RPG, eu acho que é algo que é muito próximo da cultura japonesa, que tem, né, muito forte o mangá e também muito forte o anime. E por conta desse meu background, eu fui, né, para esse mundo dos jogos e é uma alegria muito grande, porque eu estar conseguindo falar com vocês e vocês jogarem um jogo meu, me dá a sensação de que eu estou viajando pelo mundo. E a Square Enix sempre busca dar a melhor experiência aos jogadores. E eu também tenho me dedicado muito a
oferecer as melhores experiências, né, dessas histórias, dessas viagens que eu venho fazendo para vocês. As minhas aventuras, na verdade, no RPG japonês vão continuar ainda, então eu espero que a gente possa continuar nessa viagem, nessa jornada juntos. Eu espero que em breve eu possa ir ao Brasil, possa participar do Big presencialmente e conversar com vocês presencialmente. E eu estou muito feliz. Infelizmente, eu não consigo ter o feedback de vocês, mas ano que vem vai ser o ponto alto da minha estadia no Brasil, é conversar com vocês. Então, espero que vocês se divirtam jogando o Live Alive. Espero que nos encontremos em breve. Muito obrigado.